Oi, essa sou eu, Jessie. Tem dias que eu tenho noites mal dormidas. Não consigo descansar muito bem. Tenho dias difíceis. Às vezes, nem dá vontade de levantar da cama, sair do meu quarto, arrumar as minhas coisas. Às vezes, nem dá vontade de fazer nada. Simplesmente trancar a porta do meu quarto e ficar ali, quietinha, deitada. Mas hoje eu decidi fazer diferente. Decidi levantar, olhar esse maravilhoso dia que veio me dar ânimo para mim conseguir melhorar. Conseguir levantar, fazer as minhas coisinhas, porque ficar isolado dentro de um quarto não vai fazer com que a nossa vida mude, não vai fazer com que eu me sinta bem, não vai fazer com que eu me sinta melhor. E muitas das vezes, quando eu acordo assim, e eu ali dentro do meu quarto, eu começo a chorar sem saber o motivo. Eu começo a me sentir mal, lembrar de muitas coisas que veio me ferir. E isso não é legal. Isso é o início de um ciclo de depressão. E eu não quero isso mais para minha vida. Com 14 anos de idade, eu passei já por isso. E eu não quero nunca mais voltar a passar pela depressão. Isso que acontece na vida da gente é muito ruim e muito frustrante. A gente perde o amor próprio. A gente passa a não querer se importar mais com a gente. A gente acha que ficar dentro de um quarto isolado vai mudar e solucionar todos os nossos problemas, porque ninguém vai nos ver, ninguém vai nos enxergar. A gente simplesmente vai estar ali. E pelo fato de estar ali, a gente esquece tudo, achando que isso nos fará bem. Mas na realidade não. Porque só a gente sabe como que está a nossa mente, o nosso coração. Fica uma dor insuportável que a gente não sabe de onde vem e o que é e não sabe controlar. É horrível. Eu não desejo isso para ninguém. Mas se você pegar esse pouquinho de força que você tem, levantar, fazer um esforcinho de mudar pelo menos um pouquinho a sua rotina, isso já vai começar a melhorar os seus dias. E pode ter certeza que de um pouquinho em pouquinho você vai conseguir sair desse ciclo, dessa rotina. E isso que te faz mal não vai mais fazer. E outra, se você olhar para dentro de si e perceber que você não é dependente de si mesmo e que você é dependente de Deus, assim como eu percebi, tudo vai mudar. Porque eu entreguei nas mãos do Senhor e Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. Quando eu estava nesse ciclo, eu não estava bem. Eu cheguei a pedir a morte para Deus. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais. Eu quero morrer, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver. Eu perdi o gosto de viver. E eu disse isso para Deus. E então, foi passando os dias, eu já até havia me esquecido. Na época eu não morava com os meus pais, eu fui morar com a minha tia na cidade de Mojimirim. Eu já tinha acho que uns 18 anos, foi passando o tempo. Várias vezes eu passava na frente dos carros, nossa, com aquela vontade de me jogar ponte. Eu não podia ver uma ponte perto de mim, mas sempre tinha algo que me segurava, tentava me controlar. E quantas vezes tentativas com remédio, nossa, só Deus sabe. E aí, então chegou um dia que eu decidi voltar embora para minha casa. Na verdade, eu já tinha perdido meu espaço com a minha família, devido a tanto tempo longe. Fui embora a trabalho. E aí, então, decidi ir embora, conversei com meus patrões e eu decidi voltar. Quando voltei era tudo diferente. Eu não era mais da igreja, eu tinha saído da igreja. Eu sempre saía de casa sem saber aonde eu ia.
e sempre acabava fazendo cagadas. Mas até que um dia, eu lá na minha casa, a irmã Lu, que hoje é a minha mãe na fé, estava em casa, foi visitar a minha família, porque a minha família não estava indo bem. Meus pais estavam com problema no relacionamento e eu estava dando muito trabalho. Foi quando ela pegou, me chamou e falou assim: "Você é a Jéssica?" Eu falei: "Sim, sou eu." Aí ela perguntou à minha mãe: "Você é a mãe dela?" Ela falou: "Sou sim." "Então vocês duas, sentem aqui um pouquinho. Eu posso falar com você, Jéssica, um pouquinho rápido?" E eu já estava pronta para sair, com uma roupa toda pelada, super fora do meu normal. Muitos que vê eu hoje não sabem o que eu passei, mas um dia eu vou poder contar para vocês tudo o que eu passei. E então ela começou a falar comigo. Deus colocou no coração dela para ela falar comigo. E tudo o que ela foi falando foi realidade, era o que estava acontecendo na minha vida. E Deus estava dando a chance de eu mudar. Para isso seria preciso eu fazer uma renúncia no meu relacionamento, que não estava indo bem. E também eu tomar uma decisão de voltar para Deus, porque aí sim tudo ia mudar. Teve uma última noite que eu saí com uma amiga minha, e aí eu deitada, as palavras que ela falou pro meu coração fizeram sentido, foi uma luz que entrou no meu coração. E então, naquela noite eu tinha usado muitas coisas, tinha feito muitas coisas que não era legal, que não agradava a Deus. E então, nós pulamos o muro de casa já toda... Mas a minha mãe abriu a porta, viu aquele fedor que eu chegava em casa daquelas coisas. E então, nós entramos e eu deitei. Eu não estava conseguindo dormir. E então eu falei para minha amiga, Pituquinha, que eu chamava ela assim: "Não tô conseguindo dormir. O que a gente tá fazendo da vida? O que tá acontecendo? Eu não quero mais isso." E aí eu falei assim: "Você não está conseguindo dormir?" Ela falou: "Não, eu não estou conseguindo dormir." E então eu falei para ela: "Eu também não, mas vamos tentar. Amanhã é um novo dia, a gente vê o que a gente faz." Aí a gente dormiu, aquelas palavras trabalhando no meu coração. Creio que aquilo foi uma semente que foi crescendo e ao longo do tempo foi mudando a minha vida. Passou o tempo, eu fui para casa da minha tia novamente. Depois a gente voltou, antes de eu trazer as minhas coisas para morar com os meus pais, que eu tinha que buscar minhas coisas. Eu fui para São Paulo com a minha mãe. E indo para São Paulo eu tive um sonho. Não um sonho, eu estava acordada e eu olhando ali eu vi que eu olhei assim pela janela e me vi numa ponte. E me vendo numa ponte eu vi uma enorme mão com uma luz muito brilhante do outro lado da ponte. Mas entenda, preste bastante atenção para você não achar que era coisa boa. E cada vez que essa mão se aproximava de mim, eu queria mais me aproximar dessa mão. Essa mão era enorme, cabia eu em cima dela. E ainda sobrava muito espaço. Aquela luz, e eu fiquei, maravilhada com aquilo e queria muito levantar minhas mãos para alcançar. Foi quando eu comecei a me esticar para aquela mão e a mão chegando perto de mim, mas quanto mais eu me inclinava, mais eu quase caía na ponte. Foi quando eu estava prestes a cair que eu dei um suspiro bem forte e acordei. Aí eu olhei para os lados assustada, chamei a minha mãe. Ali no ônibus eu estava sentada ao lado do meu tio. Contei para ele e contei para ela. E aí, depois de tudo isso, eu fui para casa com a minha tia. Depois a gente foi visitar um tio meu, que ele é muito querido, gosto muito dele. Fomos visitar ele. E visitando ele, ele no final falou que sentiu de fazer uma oração.
e que isso que ia acontecer ali, a tia Adri já sabia de tudo, mas ela não havia falado nada. E ela disse: vaso de casa não tem honra. E aí então ele pegou e falou: vamos orar. E ele me chama de Fiota, falou: Fiota, entra no meio da roda. E então eu entrei. E aconteceu que ele começou a falar, ele foi ali tomado pelo Espírito Santo de Deus e começou a falar tudo o que eu tinha falado para Deus. Tudo, tudo. Deus tinha dado a vida para mim e eu estava querendo tirá-la, sendo que eu ainda tinha muito que viver, sendo que os meus problemas poderiam ser consertados, sendo que tinham pessoas ao meu redor que sentiriam minha falta e eu mesmo assim queria morrer. E eu pensei comigo mesma: nossa, depois que eu voltei para Jesus, nossa, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e eu decidi acabar com a minha vida assim, tão simples, por uma dor, sendo que ele sofreu muito, passou por muitas coisas para salvar a mim. Como eu consegui ser tão egoísta assim, a ponto de deixar com que isso tomasse conta totalmente da minha mente, de eu tentar me matar